Bom dia, sexto ano. Nossa aula hoje é sobre o sistema nervoso. Mas o que é o sistema nervoso? Bom, nós estamos vendo vários sistemas do nosso corpo humano, não é verdade? Até agora a gente já falou sobre os tecidos, falamos sobre o sistema locomotor, que envolve os ossos e os músculos, né? Que possibilitam a nossa movimentação. Falamos também do sistema endócrino e agora vamos falar do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é formado pelo tecido nervoso. Esse tecido nervoso se junta a outros tecidos e formam os órgãos que vão formar o nosso sistema nervoso. Tudo bem? Então, esse sistema nervoso, ele, juntamente com o sistema endócrino, vai controlar todo o funcionamento do corpo humano. Por causa do nosso sistema nervoso, que a gente sente fome ou uma água na boca quando a gente olha para um prato de macarrão, igual vocês estão vendo aí na página 16 do livro de vocês. É por causa do nosso sistema nervoso que a gente fica com um pouquinho de medo quando a gente vê a imagem do dentista cuidando do dentinho do menino, né? Ou a gente pensa na dor que foi quando a criança cortou o seu dedo ali. E talvez até uma vontade de adular aquele gatinho, né? Então, todas essas sensações ou reações estão relacionadas ao nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. O sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. E o sistema nervoso periférico, nervos e gânglios que vão compor. Então, central, sistema nervoso central, porque está no centro da cabeça e no centro aqui, ó, do nosso corpo. Então, encéfalo, que é o que a gente chama de cérebro, né? Mas é o encéfalo. E partindo do encéfalo, descendo aqui, ó, na longitude do nosso corpo, nós temos a medula espinal. O sistema nervoso periférico, lembra de periferia, partes laterais. Então, são esses prolongamentos que saem da medula espinal e vai para todas as partes do nosso corpo, lá na pontinha do dedo, lá no fio do cabelo, né? Que são chamadas de nervos. E esses nervos têm ligações com gânglios. Ficam na axila, no pescoço, atrás do joelho, na virilha, né? Aqui na altura do cotovelo, do punho, na cabeça, nós vamos ter gânglios e nervos espalhados por todo o nosso corpo, tá? Todas essas estruturas são formadas a partir de células. E a principal célula do sistema nervoso é o neurônio, como a gente já viu. Lembra? E o neurônio, ele é o responsável por transmitir as informações. Essa transmissão de informação a gente chama de impulso nervoso. O impulso nervoso é que vai levar a informação de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Por exemplo, se eu encosto a minha mão numa panela quente, aqueles nervos que estão ali na ponta dos meus dedos vão sentir o calor, vão mandar um impulso nervoso lá para o meu cérebro. O meu cérebro vai entender que ali está quente, que ali vai queimar a minha mão, vai mandar um outro impulso nervoso para eu tirar a mão dali. Só que isso acontece assim, ó, mais rápido do que um piscar de olhos, tá certo? Então, o impulso nervoso, ele vai se propagar por todo o nosso corpo através das sinapses. O que são essas sinapses? Essas sinapses são regiões, né, aonde esses estímulos vão estar passando de um neurônio para o outro. Os neurônios, eles não vão se encostar fisicamente.
eles vão ficar muito próximos um do outro. Mas aí vai ter essa região de sinapse, onde vai ter essa troca de informação, onde um impulso vai passar de um neurônio para o outro, tá? E esse impulso nervoso, ele se propaga na célula nervosa, chegando pelo dendrito. Lembra disso? Nós já estudamos. Do dendrito, ele passa para o corpo celular e do corpo celular, ele passa para o axônio. Então, aqui, ó, dendrito, né? Esses prolongamentos finos ao redor, né? Então, o impulso nervoso chega pelo dendrito, passa pelo corpo celular e percorre o axônio. No axônio tem a porção final dele, que são as terminações axonais. Aqui, ó, uma terminação axonal vai passar o impulso para outro dendrito. Então, olha aqui, ó, um axônio passando a informação para o dendrito. Eles não estão unidos, tá vendo que existe uma separação entre eles aqui? Essa região que eles estão bem perto e que vai ser transmitido o impulso nervoso através de substâncias chamadas neurotransmissores, que eu vou falar daqui a pouco, é que é a região chamada de sinapse. Então, a sinapse é uma região que fica entre a terminação do axônio de um neurônio e o início do dendrito de outro neurônio. Então, o impulso nervoso sai do axônio, né, pela sua terminação, e chega ao dendrito do outro axônio, aonde eles vão ter essa região de sinapse, aonde vão ser transmitido o impulso nervoso através dos neurotransmissores, ok? Entendido isso aí? E o que são os neurotransmissores? Os neurotransmissores são substâncias químicas que o próprio corpo produz, parecida com os hormônios. Lembra dos hormônios que a hipófise controla todas as glândulas e elas liberam mais hormônios ou menos hormônios de acordo com a necessidade? Os neurotransmissores também são substâncias químicas que são produzidas nessas células, né? E por meio do impulso nervoso, chega de um neurônio para o outro, transmitindo uma informação, tá certo? O organismo, ele vai possuir diferentes tipos de neurotransmissores. E todos esses neurotransmissores são substâncias químicas que vão, quando chegar numa célula, provocar mudanças nela, tá? Por exemplo, a nossa aprendizagem, ela se dá pela liberação de neurotransmissores. Você está ouvindo a minha voz agora. Você escuta com o ouvido, mas é o seu cérebro que interpreta o que eu estou falando. E você entende tudo que eu estou falando, todas as palavras, porque existem neurotransmissores sendo liberados de uma aprendizagem que você já fez lá atrás, quando você era pequeno, que você aprendeu a falar. Tá certo? Esses neurotransmissores, eles são liberados em diferentes quantidades, dependendo de diversos fatores que estão ocorrendo aí ao seu redor. Então, por exemplo, tem um neurotransmissor que é chamado de endorfina. Esse neurotransmissor, ele é produzido no nosso cérebro. E ele, geralmente, ele é liberado em situações para amenizar a sensação de dor. Como assim, Carol? Amenizar a sensação de dor? Então, a endorfina, ela é muito liberada, por exemplo, quando a gente está fazendo atividade física, tá? A atividade física dá uma sensação de prazer. Então, a endorfina, ela tem essa sensação. Às vezes, a pessoa está ali jogando bola, por exemplo, e aí, jogando bola e tal, teve uma entrada mais dura, ou então pulou para sacar uma bola no vôlei, caiu com o pé meio torto. Naquela hora, a quantidade de endorfina é tão grande no corpo que você não sente dor. Aí, depois, quando você para com o seu jogo, você começa a sentir a dor. Aí fala, ih, o sangue esfriou. Não foi o sangue que esfriou. Foi a endorfina que deixou de ser produzida porque você parou de fazer atividade física. Então, a atividade física ajuda a liberar a endorfina. Quando essa endorfina é liberada e você se machuca fazendo atividade física,
você não sente a dor. Assim que você para de fazer atividade física, que a endorfina para de ser produzida, você começa a perceber aquela dor. Deu para entender? Aí no livro cita um outro neurotransmissor, chamado de glutamato, tá? Ele também é um dos principais neurotransmissores do cérebro, certo? E ele é responsável pela memória. É por isso que você hoje consegue ler todas as palavras, porque você aprendeu lá atrás, quando você tinha 4, 5, 6 anos, a ler e a escrever. E quando você estava tendo essa aprendizagem, esse neurotransmissor ele era produzido e liberado no seu cérebro, causando o quê? Que você guardasse aquelas informações, tá certo? E existem outros tipos de neurotransmissores, como a acetilcolina. Ela está relacionada já com a movimentação do organismo, com a contração muscular. Então, vários serão os neurotransmissores e várias serão as suas funções. Tudo bem? Carol, e quando esses neurotransmissores não são produzidos no nosso corpo? Bom, quando eles não são produzidos da forma correta, pode gerar doenças e complicações. Se ele não é gerado por algum problema genético, por exemplo, podem causar doenças, né? Ou se por causa de hábito de vida, pode causar também. Muitas pessoas agora, nessa época de pandemia, por estar ficando muito tempo em casa, pode ter problema, né, com a produção desses neurotransmissores. E aí ter doenças como depressão, crises de pânico, ansiedade. Lembrando que a ansiedade é comum, principalmente para pessoas que estão trabalhando também, na época de prova na escola, antes dessas provas, causa uma certa ansiedade. Certo, pessoal? Então, vamos falar um pouco agora do sistema nervoso central. Vamos deixar o periférico um pouquinho de lado. Como eu falei, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que é toda essa massa aqui dentro da cabeça, que nós vamos ver que cada parte dela, que ela vai ser dividida em partes, ela tem nomes, tá? Daqui a pouquinho. E a medula espinal. A medula espinal é esse cordão que passa aqui dentro da nossa coluna, tá? Então, o sistema nervoso central, ele também pode ser chamado de SNC. São as iniciais dele, né? S de sistema, N de nervoso, C de central, tá? Nesse local, no sistema nervoso central, são formados os pensamentos e as emoções de todas as pessoas, tá? Nele também que nós vamos fazer as nossas interpretações de todos os estímulos que os nossos órgãos dos sentidos vão captar. Então, se eu estou enxergando, se eu estou olhando para o livro agora, estou vendo essa mesma imagem. Se eu estou olhando para a tela do computador, estou vendo essa imagem. Se eu estou escutando a voz da professora falando sobre o sistema nervoso central. Tudo isso é porque o meu sistema nervoso central está interpretando as imagens e o áudio que eu estou escutando, né? Então, nós temos órgãos do sentido, visão, paladar, tato, olfato, audição. E são esses órgãos que captam os estímulos que estão ao nosso redor. Mandam para o sistema nervoso central e ele faz a interpretação, ok? Então, o sistema nervoso central, ele também vai ser dividido, como eu já falei, em encéfalo e medula espinal, tá? Esses dois órgãos, o encéfalo é protegido pela caixa craniana e a medula espinal é protegida, né, pela coluna vertebral. O encéfalo e a medula espinal, ela também tem uma segunda proteção, que são como se fossem umas películas que recobrem eles, tá? Essa película é chamada de meninges, ok? Então, é como se eu pegasse o meu cérebro e passasse um papelzinho bem fininho ao redor dele, tipo um plástico filme,
Só que eu passo 3 vezes, eu tenho 3 meninges, tá certo? Então, quem vai proteger o meu encéfalo e a minha medula espinal? A caixa craniana, né? E as meninges. No caso da medula espinal, a coluna vertebral e as meninges, tá bom? Tudo bem? Então, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho agora do encéfalo. Então, nós vamos deixar um pouquinho a medula espinal e vamos falar aqui, ó, do encéfalo. Vou passar para a próxima imagem. Então, aqui nós estamos focando no encéfalo. O encéfalo, como eu falei com vocês, eles vão ser divididos em várias partes aí, ó. Na verdade, nós o dividimos aí em 5 partes, não é verdade? O encéfalo, ele é formado pelo cérebro, pelo hipotálamo, pela ponte, pelo cerebelo e pelo bulbo, tá? E esse conjunto de estruturas que formam o encéfalo são responsáveis por diversas funções realizadas no corpo humano. Então, como eu falei, eles vão receber os estímulos que vão ser captados pelos órgãos dos sentidos, fazer a interpretação desses estímulos e muitas vezes eles vão dar uma reação do organismo. Por exemplo, se a minha pele percebe que o ar está muito frio, né? Então, vai ter o estímulo da minha pele. A minha pele vai sentir o ar frio, vai mandar o estímulo para o encéfalo. O encéfalo interpreta que está frio e ele manda o comando de vestir uma blusa de frio para diminuir o contato do meu corpo com o ar frio e assim eu não ficar com frio ou até ter algum problema orgânico. Outra coisa, eu estou passando na rua, eu sinto o cheirinho de comida. A boca enche de água, a barriga ronca. Então, o cheiro foi o estímulo. O cérebro interpretou que eu estou com fome e ele mandou os sinais que está na hora de comer, que é fazer a boca encher de água, né? Fazer a barriga roncar. Tudo isso está relacionado com o funcionamento do encéfalo e com a sua função, né, de receber, interpretar os estímulos e fazer com que o corpo reaja a esses estímulos, tá? Pode ser em coisas simples, como eu falei, e em momentos de perigo também o cérebro vai estimular a gente a sair correndo, né? Libera adrenalina. E aí a gente tem mais oxigênio no sangue circulando, porque o coração bate mais rápido, a gente consegue correr mais e fugir. Tá certo? Então, cada parte aí do nosso encéfalo, ele vai ter as suas funções específicas, tá? No caso aí, ó, o cérebro é o que a gente chama de massa cinzenta, massa branca, né? Ele vai atuar muitas vezes na interpretação, na memória, tá? Vai regular as nossas ações, da nossa reação para aquele estímulo que foi captado e que que precisa de uma reação. Outra parte é o hipotálamo. Aqui, ó, nós temos o nosso cérebro, ele é uma grande parte, né, do nosso encéfalo. Aqui é o hipotálamo, ó, perto da glândula hipófise, a hipófise aqui, ó. Então, aqui é o hipotálamo. O hipotálamo, ele vai estar relacionado com a temperatura do nosso corpo. Como assim, Carol? Tá muito quente, ele induz o nosso corpo a suar, para resfriar. Tá muito frio, ele induz o nosso corpo, a nossa pele a arrepiar os nossos pelos, para diminuir o contato com o ar gelado. Então, ele atua nessa regulação da temperatura corporal. Também vai atuar na regulação da fome, da sede, tá certo? E vai ajudar a produzir alguns hormônios aí da hipófise, que eu falei, ó, a hipófise aqui, ó, bem pertinho dele, tá? A ponte. A ponte é essa parte aqui, ó, tá? Vamos pensar nesse arredondado aqui, ó.
Ela regula os centros respiratórios presentes no bulbo e coordena movimentos corporais. Então, quando eu quero, levanta, agacha, sabe? Brincar de morto e vivo, morto, vivo. Tá regulando, tá regulando essa coordenação motora, tá certo? Por isso, quando a gente brinca de morto e vivo, fala muito rápido, aí de uma vez repete, aí a pessoa perde um pouco essa coordenação. E também vai regular os nossos pulmões, a abrir e fechar, para que a gente consiga respirar. O cerebelo. Essa florzinha aqui, ó, atrás da ponte. Tá vendo essa florzinha? Ela também vai ajudar na coordenação dos movimentos, né? Por isso que a gente consegue pinçar as coisas, bordar, fazer coisas pequenininhas, né? Atua na coordenação e no equilíbrio. Por isso que a gente aprende a caminhar. Já viu um bebê aprendendo a caminhar como que ele tem pouco equilíbrio? Pois é, o cerebelo dele não está muito ainda ativado. Quando ele começa a aprender a caminhar, quanto mais ele caminha, mais ele encontra esse ponto de equilíbrio, porque mais estímulo esse cerebelo recebe. Tá certo? O bulbo, aqui, ó, logo abaixo da ponte, controla as funções automáticas, como respiração, digestão, batimento cardíaco, os reflexos, como tosse e vômito. Então, o bulbo vai controlar aqueles músculos que muitas vezes a gente não controla, né? Os músculos lisos lá, que são involuntários, tá certo? Então, só para a gente confirmar tudo que foi falado até agora. O cérebro, por conta de todas as funções que ele tem, que são muitas aí, ele é o órgão mais complexo do corpo humano, tá? Então, ele vai ser responsável por quê? Por várias ações, como movimentos musculares, pensamento, fala, aprendizagem, memória, conseguir fazer deduções, né? A própria inteligência, a capacidade de aprender. Então, cada uma dessas regiões que nós falamos aí são responsáveis por funções específicas, tá? Para que o nosso cérebro consiga fazer todas essas funções, para que cada parte dele consiga fazer suas funções específicas, ele precisa de muita energia, tá certo? Porque ele tem atividade constante, pessoal. Pensa aí, que dia que seu cérebro já parou? Ele nunca para. Mesmo quando você dorme para descansar, o seu cérebro está funcionando, porque você continua respirando, não continua? Você continua se movimentando, né? Então, o seu coração continua batendo. Todas as suas funções orgânicas que são comandadas por esse cérebro, elas vão funcionar do dia que você nasce até o dia que você morre, sem parar. Então, para isso, ele gasta muita energia, tá certo? Energia na forma de quê? De glicose. Como que eu consigo essa glicose? Através da alimentação. Então, esse alimento ele vai ser digerido no nosso sistema digestório, vai ser absorvido lá também, vai para a corrente sanguínea e o cérebro traz toda essa glicose para o cérebro, tá? Através de uma grande rede de vasos sanguíneos. E essas células, elas precisam de muito oxigênio, porque é o oxigênio junto com a glicose que vão ser transformados em energia, tá certo? Bom, na página 19 aí, tem uma história de um rapaz chamado Phineas Cage, tá? Vamos ver, vou ler para vocês e aí a gente vai interpretar um pouquinho essa história aí de Phineas Cage. Então, foi tudo muito rápido. Por volta das 16h30 de uma tarde quente de 1848, em Vermont, nos Estados Unidos, um acidente que durou alguns segundos fez de um capataz da construção civil uma das figuras chaves para a compreensão do cérebro humano. Capataz da construção civil lá é nosso pedreiro aqui,
tá bom? Não foi, é claro, um acidente qualquer, mas um daqueles que hoje valeria as manchetes dos programas populares. Phineas Cage, esse é o nome do rapaz, tinha 25 anos e trabalhava no assentamento de trilhos na região de Cavendish, no auge da construção das ferrovias na América. É claro que havia pedras no caminho, rochas que destruíam as passagens dos trilhos e precisavam sair dali. Para removê-las, Cage seguia um método cuidadoso, fazia um buraco na rocha para colocar pólvora, cobria com uma camada de areia, socava tudo com os cabos de ferro, acendia o rastilho, corria e pronto, a rocha explodia em uma nuvem de pedrinhas. Naquela tarde do dia 13 de setembro, porém, Cage negligenciou um detalhe: a areia. Quando socou o bastão diretamente sobre a pólvora, uma explosão fez com que o ferro, em forma de lança, entrasse pelo lado esquerdo de sua face, atravessasse a base do crânio e saísse como um projétil pelo topo da cabeça, igualzinho à ilustração ao lado. Estou lendo o texto da página 19, tá, pessoal? Depois de cair no chão e sofrer convulsões, Cage recobrou a consciência e, em pouco tempo, voltou a andar e a falar como antes. Pela extensão da ferida e perda da massa encefálica, sua sobrevivência parecia impossível. Imagine a surpresa dos amigos quando ele retornou ao normal. Como se veria mais tarde, não tão normal assim. Alguns meses após o acidente, os médicos e os amigos de Cage notaram algumas mudanças no comportamento dele. Conhecido até então como um trabalhador amigável, solidário, persistente, ele agora revelava-se insuportável com os colegas, além de caprichoso, arrogante e impaciente com as ordens dos superiores. O acidente mudou até o seu linguajar. Apesar de o acidente ter sido há mais de 150 anos, até hoje o caso é estudado por neurologistas para ilustrar como um dano físico no cérebro pode alterar a personalidade de uma pessoa. No estudo recente na Universidade de Iowa, imagens computadorizadas mostraram que a área afetada pelo bastão foi o córtex pré-frontal, camada externa do cérebro, logo abaixo da testa, responsável por nossa capacidade de sentir emoções. Quando essa região é atingida, os neurologistas dizem que os pacientes se tornam indiferentes, distantes e passam a ter dificuldades para tomar decisões. Essa seria a razão da mudança de caráter de Cage. Então, mostra que às vezes um acidente tão sério quanto esse não cause a morte da pessoa. Por quê? Porque afetou uma área do cérebro que não tinha nada a ver com a coordenação motora, que não tinha nada a ver com os centros respiratórios, que não tinha nada a ver com o controle motor do coração, mas tinha a ver com a personalidade. Nesse caso aí mudou a personalidade do indivíduo. E o cérebro, gente, o nosso encéfalo, como eu falei antes, é um dos órgãos mais complexos do corpo humano. Nem mesmo os médicos especialistas, que são os neurologistas, conseguem explicar algumas coisas, porque é muito difícil de estudar esse órgão, porque ele é muito sensível. Qualquer dano a mais nesse órgão pode causar a morte de uma pessoa. Tudo bem? Pessoal, a nossa aula ela termina por aqui. Eu espero que ela tenha sido proveitosa, que não tenha ficado dúvidas. Mas se ficou alguma dúvida, eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo através do WhatsApp. Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.